E aí, gente, tava meio sumidinho aqui do canal, retomamos atividades de tele no restaurante e tal, né? E aí tava me readaptando às novas rotinas. Para compensar vocês, hoje eu vou fazer uma receita sensacional. Ela é um pouquinho diferente das receitas que a gente costuma fazer aqui no canal. A gente procura fazer receitas mais simples e tal. Mas a receita de hoje, para compensar esse sumiço aí da internet, eu vou fazer uma receita que é muito boa. É uma receita de pizza de fermentação natural, com queijo de amêndoas fermentado também. Ela lembra um pouco as pizzas napolitanas. Não vou dizer que é uma pizza napolitana, porque as pizzas napolitanas... enfim, né, tu tem que ter o tomate da região de Nápoles, que é uma região vulcânica. O tomate cresce com um sabor diferenciado, a farinha também. Mas ela segue alguns processos parecidos. Só que aqui a gente vai fazer, óbvio, uma versão vegana. E como são processos de fermentação de queijo, fermentação de massa, talvez algumas pessoas vão ficar um pouquinho perdidas, tá, de algumas coisas que eu vou falar. Quem já tem intimidade com levain, com massa madre, vai conseguir pegar melhor a receita. Quem não tem diversos canais bem legais aí para você começar a aprender. Pode estudar na internet, tem bastante conteúdo gratuito, tem pessoas muito legais fazendo bastante conteúdo sobre fermentação natural. Muito conteúdo sobre pão. Aqui a gente vai falar um pouco mais focado para pizza. Alguns processos são diferentes, tá? Mas se tu também não entende muito e tal, tu dá uma pesquisada na internet e tu já começa a entender um pouco melhor como funciona. É bem legal de aprender. Para fermentar o queijo eu vou usar amêndoa e kefir. Pode fazer com Rejuvelac. Se tu não sabe do que eu tô falando, dá um Google aí. Rejuvelac é um probiótico que tu pode fazer a partir da fermentação de grãos. E o kefir, eu prefiro usar o kefir porque eu já tenho a cultura em casa, então pra mim é muito mais fácil, né? Eu uso aqui, como vocês podem perceber, ó, o meu kefir é o de água, tá? A gente não usa kefir de leite, vegano não usa kefir de leite, vegano não usa leite, tá? A gente usa já, eu uso a água já, ó, como vocês podem perceber, eu já uso a água fermentada do kefir. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, ela já tá fermentadinha. Essa água aqui ela já está fermentada desde ontem, tá? O kefir já está feito desde ontem. Anteontem, na verdade, porque aqui em Porto Alegre tem feito uma temperatura um pouco mais baixa. A temperatura aqui nos últimos dias tem ficado em torno dos 15, 12 graus. Por isso que eu estou usando uma água já fermentada, há um tempo maior. Se tu mora num lugar mais pro norte, uma temperatura maior, a água da fermentação de um dia, se tu mora num lugar muito quente, acima de 30 graus, até menos, assim, umas 12 horas e tal. Eu estou usando aqui o meu levain, ó, como vocês podem ver, ele já está ativo. Eu ativei ele ontem, descartei um pedaço para não deixar muito ácido. Alimentei ele de novo hoje, em torno do meio-dia. Agora acho que são... A luz está meio estourada em mim, mas não tem problema. Agora é 1h30 da manhã. É a hora que tá todo mundo quieto, a vizinha tá quieta, eu consigo gravar pra vocês, porque eu não tenho microfone. Pois é. Por isso que vocês têm que comprar os livros, hein? Porque se vocês comprar os livros, eu consigo ir editando melhor, consigo comprar um computador melhor, né? Vou deixar a descrição dos livros que a gente vende aqui, ó, embaixo. Tem livro de queijo, tem livro de leite vegetal, como usar o resíduo dos leites para cozinha integral. Daqui a pouco a gente vai estar lançando um de doces funcionais também, bem legal, para quem não pode comer açúcar, enfim. Acabar para outra hora, né? Meu levain aqui, ó, tá bem ativo, como vocês podem ver. Essa câmera é meio ruim, mas, né? Então ele já tem aí algumas horas de fermentação. A temperatura hoje aqui é 13 graus. A essa hora deve estar uns 13 graus. E eu vou fazer a fermentação da massa hoje, e aí amanhã eu vou continuar o vídeo pra vocês. E aqui a gente tem, ó, elas, as amêndoas. Eu deixei ela de molho bastante tempo. Eu deixei umas 12 horas, troquei água por causa dos pitados, porque eu gosto da amêndoa bem macia. Ela fermenta mais fácil. Minha opinião, tem gente que prefere menos para deixar um pouco mais crocante. Se fosse castanha eu teria deixado menos tempo, eu teria deixado umas 6 horas. Mas a amêndoa, porque como eu não uso ela em lasca, eu uso ela inteira, ó,
eu uso ela com a pele, tá? Eu deixo ela fermentando mais tempo, justamente para triturar melhor a pele. Mas eu gosto da pelezinha da amêndoa, pra mim, deixa um sabor acentuado bem legal, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o processo inicial aqui agora, tá bom? Play the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to me you stand that I wishing. Ignite. Play the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to me you stand that I wishing. Ignite. Play the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to me you stand that I wishing. When your time comes, don't postpone it. When others down and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubters all the night and until then you shine bright. Cause inside your head. Bom, aqui eu tenho 300 gramas de farinha. Eu estou usando uma farinha orgânica, então ela tem uma liga muito boa. Ela lembra um pouco até as próprias farinhas napolitanas na liga dela. Para quem gosta das proporções, tá? Eu estou usando 50% de hidratação na minha massa e eu estou usando, não me lembro da proporção agora, mas eu estou usando 300 gramas de farinha, 150 gramas de água ou 150 ml e 100 gramas de levain. Então primeiro eu vou dissolver um pouco essa farinha, incorporar o levain. E eu vou deixar isso em alto... Ó, meu levain como ele fica, ó. Essa liga dessa farinha é bem boa. Essa colônia aqui, ela tá bem ativa, como vocês podem ver, ó. Eu não dissolvo o fermento na água antes, porque eu gosto de trabalhar com eles juntos. Mas isso é uma preferência pessoal minha. Tá? E eu gosto de adicionar o sal depois da autólise, porque eu consigo sentir o grânulo do sal sendo dissolvido. Eu gosto de sentir ele na minha mão. Mas não é uma obrigatoriedade, vocês podem dissolver ele junto na hora da mistura. E... é importante ir trazendo dos cantos e de baixo. De início parece meio ruim de trabalhar, mas 50% de hidratação para mim é uma hidratação boa, porque eu gosto de deixar minha massa fermentando por um dia, não mais do que isso. Dependendo às vezes 2, assim, se eu estou trabalhando com uma farinha que tem um pouco de integral, etc. Mas de um modo geral eu uso só farinha branca. Por questão de preferência mesmo, tá? Vocês podem usar um pouco de farinha integral, claro que o resultado da fermentação de vocês vai ser diferente, óbvio, porque tem uma quantidade diferente de proteínas ali naquela massa, então ela vai reagir diferentemente. 50% de hidratação para mim já é uma hidratação que é bem fácil de trabalhar. Ela fica bem maleável, ao mesmo tempo que não exige tanto. Como é que a gente vai fazer isso? Depois a gente vai deixar num ambiente hermético, fechado. Eu gosto de deixar na autólise de 1 a 2 horas. Hoje eu vou deixar 1 hora, porque eu já comecei esse vídeo de madrugada. Então daqui a pouco eu vou querer dormir, então eu vou deixar só 1 hora, não vou deixar 2. Mas normalmente eu deixo 1h30, 2. A autólise serve para que essa massa comece a hidratar, antes da gente manipular ela e realmente fazer a sobra. Aí eu vou fazer essa autólise aqui, vou dar 1 hora, depois eu vou sovar de verdade a massa, para incorporar o oxigênio na mistura. E depois desse oxigênio incorporado, que aí eu vou largar na geladeira para fazer a fermentação. Tá? Então, é isso, basicamente é isso, gente. Eu vou fazer esse processo aqui. Vou largar isso aqui dentro de um saco fechado por 1 hora e depois vou sovar um pouco mais. Aí amanhã eu vou mostrar para vocês como é que vai estar o processo. Como é que vai estar a massa fermentada e como é que vai estar o queijo e a montagem da nossa pizza, como a gente faz para abrir a massa. E esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais longo, mas é isso aí, né? Algumas coisas mais gostosas exigem que a gente prepare elas por um tempo maior. Tá bom?
Boa noite, gente. Ou bom dia, sei lá, né? Não sei que horas vocês vão estar assistindo isso. Tá bom? Como é que eu paro aqui? Então, minha gente, continuando o vídeo de ontem, vou mostrar pra vocês como é que ficou a massa, como é que ficou a textura da massa, como é que ficou a textura do queijo. E depois eu vou ensinar pra vocês algumas maneiras que eu gosto de abrir a massa. A bancada não é a bancada ideal para se trabalhar, tá? A minha bancada aqui é de inox. O bom de tu abrir massa, se tu for abrir usando a bancada e não as mãos, é ter uma bancada de madeira. O granito também ele é um pouco ruim, ele é gelado, ele cola um pouco a massa, então fica um pouco mais difícil. Porque a nossa ideia não é ficar colocando farinha, né? Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a fermentação do nosso queijo. Ó. Percebam que ele fica aerado, né? Não fermentou tanto quanto eu gosto, porque como eu expliquei antes, aqui está um clima um pouco mais frio, então a fermentação ela tem uma atividade enzimática um pouco mais baixa, bem como a massa, né? Mas a massa eu fermentei na geladeira, tá? Não fermentou por 24 horas, porque eu tô com fome e eu quero jantar logo, então vou assar logo essa massa, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, ela cria bolhas, né? Isso é a nossa massa fermentada. Por isso que a gente ativa o fermento antes. Quem já sabe trabalhar com levain vai entender um pouco melhor o processo. E a gente calcula o tempo, mais ou menos, que aquela nossa massa leva para fermentar naquela temperatura. Com essa informação a gente tem um entendimento melhor de como vai funcionar o nosso fermento, certo? E eu vou fazer um sabor clássico de marguerita, manjericãozinho da minha horta, tomate, a gente está usando o orgânico aqui. E bom, o tomate tem usado que uma família daqui produz, tá? Eu primeiro vou fazer umas dobras para colocar ar na minha massa, certo? E justamente por isso que eu não vou abrir ela com um rolo, tá? Eu vou explicar para vocês algumas técnicas que a gente usa para abrir com as mãos, correto? Tem aquela clássica que eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar aí, tá? Mas a gente coloca as mãos no centro da borda e vai empurrando para os lados, em cima da bancada. Aí nesse caso é bom dar uma enfarinhadinha na mesa, tá? Eu vou enfarinhar um pouco aqui porque é minha de inox, como eu falei. E a gente vai abrindo, ó. Correto? Essa é a forma mais simples de ir abrindo a massa, mas é uma das mais demoradas, na minha opinião. Mas quem não tem muito entendimento pode gostar dessa maneira. Outra maneira que pra mim também é bem boa é a da dobra. Eu coloco a mão bem no meio, aqui ó, faço uma dobra, giro ela e desdobro. Ó, percebam que eu vou esticando a minha massa, por isso que é importante a gente atingir o ponto de véu. O ponto de véu é o quanto ela estica sem romper. A gente consegue isso através de dominar o fermento e a fermentação, por isso que é interessante, quem quer entender um pouco melhor o processo, dá uma pesquisada sobre fermentação natural. É um pouco mais difícil de falar isso tudo num vídeo só de YouTube, porque é um conteúdo bastante rico. Ó, percebam que ela já vai ficando mais arredondada, né? E tem aquela forma clássica, que é com as mãos aqui, ó, que a gente vai colocar as nossas mãos embaixo. Deixa eu até me sentar aqui. Tá? E a gente vai abrindo a massa e girando ela num ângulo que a gente dá meias voltas nela, ó. Percebam o movimento, ó. Ó, coloquei a mão, abri, girei, abri, sempre pegando pelas bordas, ó. Abri, abri, abri. Percebam que isso é o ponto de véu, ó. A minha massa eu consigo abrir ela sem romper. Por isso que é importante a gente trabalhar bem a fermentação, né? A gente vai abrir essa massa, ó,
De novo explicando outra técnica, ó. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as mãos embaixo, só que é um pouco mais fácil para quem não tem familiarização ou quem se atrapalha um pouco na cozinha. Ó, a gente pega pela borda, estica, coloca, gira. Pega pela borda, estica, abre. Pega pela borda, abre. Pega pela borda, abre. Correto? Aí, ó. Mostrando aí pra vocês com queijinho, ó. Quem fala que queijo de amêndoa é caro, eu gastei, sei lá, 100 gramas de amêndoas e me rendeu 2 pizzas. Essa pizza deve ter uns 30 centímetros. Agora eu vou botar no forno. Aqui, ó. Eu vou botar direto na pedra. Mas quem não tem em casa pode dar uma finalizada nela no... Pode dar uma finalizada nela no... na frigideira. Vou mostrar agora que eu tô com fome. E ó, Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubters on the night, not then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Ignite, plant the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to be you it's them that are wishing. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubters all the night, and onto them you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Doubters all the night, and onto them you